Boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, pessoal do YouTube, boa noite, pessoal do Spotify, família completa, estamos no ar. Escola Teologia Pé no Chão, eu e a professora Irene, a mãozinha dela, quentinha. Oi, gente, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, boa noite para todos e todas. Essa é mais uma transmissão da Teologia Pé no Chão. Espero que estejam tendo uma boa semana, que seja o início de um bom fim de semana. Fim de semana fica engraçado, né? Início do fim de semana, né? O fim de semana também tem início, meio e fim, né? Domingo à noite. Boa noite para todos, espero que estejam tenham tido uma boa semana, um bom início de fim de semana. Boa noite, amigos, amigas. Prazer estar de volta com vocês aqui. É com muito carinho que a gente prepara esse material, algumas horas de estudo e leitura dedicadas para trazer a vocês um material completo, profundo, de modo bem aplicado e bem compreensível. Estamos com... Te ajeita. Estamos com 2 cursos em andamento, um hoje na sexta-feira, que é esse de Bíblia. Aliás, está terminando, hoje é a penúltima aula. Próxima sexta-feira terminamos esse curso que parece longo, né? Parece que eu estou há meses dando esse curso de Bíblia, tal a densidade do conteúdo. Esse curso está quase explodindo, né? Deveria ter sido dado em 20 aulas e eu forcei todo mundo para dar em 10 aulas, né? Aulas puxadas, cansativas, mas eu prometo que se eu der esse curso novamente eu vou pegar mais leve e vou fazer um curso mais longo. E o curso de domingo é um curso em que nós estamos debatendo Igreja e Reino de Deus. É também uma pesquisa minha, uma curiosidade minha, atende a uma necessidade minha como cristão, como teólogo, como cidadão, de pensar na proposta de Jesus Cristo. Estamos na aula, vamos para a aula 14 no domingo, então espero vocês. Já renovo aqui o convite para estarmos juntos ao vivo no domingo às 10 horas, para continuarmos pensando sobre o que significa Reino de Deus, o que Jesus quis dizer, o que as pessoas entenderam e o que é que elas queriam que nós tivéssemos compreendido, para a gente então fazer um certo juízo, uma certa crítica do que nós temos entendido hoje, ao longo da história, no nosso próprio mundo, no nosso próprio contexto, o que nós então devemos e podemos entender hoje, o que nós precisamos corrigir. Espero que vocês aproveitem esse curso de domingo também. Bom, vamos lá então. Hoje é a aula 9. Esse curso foi dividido mais ou menos, eu acho, em 4 partes. As primeiras 2 aulas foram aulas introdutórias, aulas em que eu tratei de conceitos, de panorama geral, que eu considerei importantes para a compreensão do curso. Depois eu dei algumas aulas de história da Bíblia, desde a escrita, desde antes da escrita, até chegar à imprensa, pelo menos, e às traduções modernas, pós-reforma protestante. Depois nós tivemos 2 aulas para tratar do cânon do Antigo Testamento, baseado na formação da Bíblia hebraica, que é basicamente o nosso Antigo Testamento, salvo aí algumas divergências entre os cânones católico e protestante, né? E na aula passada nós começamos o estudo da formação do cânon do Novo Testamento. Cânon, como eu tenho dito, é o conjunto dos livros considerados sagrados, autorizados para definição e instrução na fé. Aqui tudo bem? Tem 2 aulas 9 e 2 aulas 10. Falta uma, então é a primeira aula 10? Essa é a aula 9.
Ah, não, é que você está no arquivo, né? É o Word e PDF. Abre o Word, por favor. Bom, então, a aula 9, né? Na aula 8 nós começamos o estudo do cânon do Novo Testamento. Vou tomar cuidado aqui com as palavras. Falei sobre o conteúdo, falei sobre as seções que compõem o Novo Testamento. Eu não sei se vocês estão familiarizados em pensar o Novo Testamento em seções, né? Mas é isso que nós fizemos na aula passada. Então, fazendo aqui uma breve recapitulação, nós falamos que o Novo Testamento é composto de 4 seções, que perfazem um total de 27 livros do Novo Testamento, e não há divergência entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Se houver alguma diferença, como nós vamos ver hoje, são em pequenas igrejas do Oriente, muito distantes de nós, então não afetam aqui a nossa realidade. Quais são as 4 seções que compõem o Novo Testamento? Evangelhos, que são os 4 que nós conhecemos, 4 evangelhos, portanto, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que os 3 primeiros têm uma designação especial que é sinóticos, porque eles seguem o mesmo olhar, sinóticos, mesmo olhar, mesmo programa, mesmo desenvolvimento. Falamos sobre isso na aula passada. E João, que provavelmente foi o último evangelho a ser escrito, segue um programa próprio, como se o autor desse evangelho conhecesse os outros 3 e tivesse escrito uma obra, quem sabe, com a intenção de complementar, de dar um outro olhar, um outro testemunho, sem se preocupar em repetir o que os outros evangelhos já tinham falado, mas acrescentando o que eles não tinham falado. Temos a segunda seção, que é apenas um livro, o livro de história, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja desde a ascensão de Jesus até a prisão de Paulo em Roma, portanto do ano 30 até por volta do ano 60 e pouquinho, 61, 62, por aí. A terceira seção é uma seção de epístolas, são 21 epístolas, algumas grandes, algumas menores, sendo que 13 epístolas são de autoria paulina, do apóstolo Paulo, e 8 epístolas são chamadas epístolas universais, ou seja, não são classificadas pelo seu autor, como no caso das epístolas paulinas, mas são classificadas pelo seu destinatário, e o que significa que elas são chamadas universais? Significa que elas são destinadas às igrejas como uma carta circular, mais ou menos isso, né? Ou pelo menos não tem uma destinação específica. E por último, então, um livro de escatologia ou de apocalíptica, que como o próprio nome diz, é o livro de Apocalipse, ok? Então isso nós falamos na aula passada. Na aula de hoje eu quero dar uma matéria que nós já vimos em relação ao Antigo Testamento, que eu poderia chamar de extensão do cânon do Antigo Testamento. O que eu quero dizer com extensão? Eu quero dizer por que são 27. Por que não são 20, nem 32, nem 40? São 27. Quem definiu isso? Ora, para chegar a essa definição, foi um longo processo. Então, a aula de hoje e a próxima aula, que é a última, vai tratar deste mesmo assunto, que eu considero muito importante, né? A aula de hoje e a próxima aula não são aulas, digamos, consecutivas. Eu poderia dar a aula 10 hoje e a de hoje na próxima sexta-feira. Eu fiquei na dúvida e resolvi, então, por esta ordem, como a escola é minha, né? Eu que decido, não tem conselho de classe, não tem nada. Então, eu decidi dar esta matéria hoje e dar a matéria mais cronológica,
na próxima aula, mas vocês vão perceber que é um assunto só, ou seja, qual a discussão e o longo processo histórico que a igreja cristã, ou que os cristãos percorreram até definir este conjunto de livros sobre os quais há concordância de todos os protestantes e de todos os católicos. Como eu falei agora há pouco, eu vou mostrar hoje, na próxima aula, que há alguma divergência em pequeninas igrejas locais, africanas, orientais, mas que são, digamos, divergências pontuais e locais, históricas, culturais, mas que não chega a ser uma divergência global. Tudo bem? Eu queria, então, antes de entrar no assunto dessa discussão a respeito dos livros que entram e não entram no cânon, no conjunto dos livros que compõem o Novo Testamento, eu quero começar a construir com vocês uma certa ordem cronológica. Me desculpem quem não gosta de data e mapa, mas eu preciso me situar no tempo, eu preciso ter uma certa ordem dos eventos para a gente conseguir situar a matéria que nós vamos tratar nesta aula e na próxima aula. Então, muito rapidamente, em 3 minutos no máximo, eu quero mostrar para vocês como transcorreu a história da igreja nesses primeiros séculos, tá? Então eu vou pontuar apenas algumas datas principais, como se eu colocasse certos marcos temporais, né? Marco temporal, nossa, marco temporal lembrou o negócio aí dos povos originários, né? Certos marcos cronológicos, né? Para a gente ter uma noção de como os eventos se deram. Então, olha só, nós vamos dividir esses primeiros 400 anos, os primeiros 400 anos da história da igreja. Por que eu estou falando em 400 anos? Porque é mais ou menos o tempo que levou para se chegar ao fechamento do cânon. Eu poderia falar mais tempo da história ou menos tempo da história. Por que eu escolhi 400 anos? Não tem nada a ver com o período interbíblico, tá? É mera coincidência. Eu estou escolhendo 400 anos porque é mais ou menos o tempo que os cristãos levaram para fechar o tema do cânon, para bater o martelo a respeito do que é cânon do Novo Testamento, do que não é cânon do Novo Testamento. Vamos dividir esses 400 anos, grosso modo, em 3 períodos, tá? 3 eras ou 3 períodos. O primeiro período é um período curtinho, é o primeiro período após a ascensão de Jesus, a gente pode chamar de era apostólica. Essa era apostólica recebe esse nome porque é a época em que a maioria dos apóstolos viveu e atuou. Então, os apóstolos, né, e aquela primeira geração dos discípulos, essa geração atuou desde a ascensão de Jesus até mais ou menos, vamos chutar aí, anos 70, 68, 70. Por que eu vou estabelecer o ano 70? Ou 68, por aí, né? Eu coloquei aqui o quê? 67 na folhinha. Podemos arredondar para 70, tá? Não sei se você copiou, mas tudo bem, né? Não vamos brigar com os números. Vamos chutar o número 70, né? Mas eu vou dizer que não é um chute a esmo, é um chute calculado, daqueles de craque, né? Porque no ano 70, os principais apóstolos já haviam morrido. Por exemplo, Pedro e Paulo morreram na década de 60. E também porque no ano 70, entre 66 e 70, houve a guerra dos judeus contra Roma, que resultou na destruição de Jerusalém e na destruição do templo, portanto, no fim da igreja de Jerusalém.
Então, desde a ascensão de Jesus até a queda de Jerusalém, a igreja, de certa forma, estava voltada para Jerusalém. Não havia uma denominação apostólica sob a presidência de São Pedro, né? Não há isso. Há igrejas espalhadas por todo o império, comunicando-se entre si, né? Mas no ano 70 há uma virada. Por quê? Porque essa primeira geração de cristãos está morta ou muito velha, né? E Jerusalém deixa de ser o centro estratégico da igreja cristã, né? Então a igreja dispersa de Jerusalém, ela tem que ela tem que se fundamentar, né? Ela tem que criar novos polos, e então vão surgir com força as igrejas da Ásia Menor, a Antioquia, Alexandria, Roma e etc. Ok? A partir do ano 70 até o ano 100, mais ou menos, a segunda era, então, uma era também bem curtinha, de cerca de 30 anos, a gente chama de era subapostólica. Sub aqui não tem nada a ver com abaixo dos apóstolos, né? No sentido hierárquico, mas no sentido cronológico. Poderia ser chamado também pós-apostólica, né? Mas normalmente vocês vão encontrar o nome subapostólica. Por quê? Porque é uma era em que a igreja passa para uma segunda geração. Os grandes apóstolos, ou principais apóstolos, ou a maioria dos apóstolos já faleceu, ou por velhice, ou por martírio, ou está dispersa, né? E quem assume o comando da igreja, a liderança da igreja, a direção da igreja, são os presbíteros, são aqueles que receberam o evangelho das mãos dos apóstolos. Então, por exemplo, Timóteo, né, Tito, esses homens citados na Bíblia são então dessa segunda geração. E eles vão dar uma consolidação à igreja e à tradição de Jesus Cristo até a virada do século, até o ano 100, tá? A partir do ano 100, a gente entra numa nova era da igreja, que é a última que eu vou abordar aqui hoje, que é uma longa era da igreja, tá? Que vai até aí, eu estou dizendo aqui até o ano 400, mas tem pessoas que falam da era da patrística até o ano 700, 800, né? A partir dessa época, você já tem uma igreja católica papal muito forte, né? Então já não se fala mais em pais da igreja, né? Os teólogos tardios já não são mais chamados de pais da igreja, ok? E essa terceira era, então, é a era da patrística, dos padres da igreja, ou dos pais da igreja. Quando eu falo padre aqui, eu não estou fazendo nenhuma preferência à igreja católica, embora, obviamente, naquela época não havia ainda denominações, não havia protestantes, havia apenas igrejas espalhadas pelo império, que se organizavam mais ou menos em torno de 5 grandes centros, né? Esses grandes centros são chamados pentarquia, né? Uma pentarquia, que seria o quê? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla. Acho que são essas as 5 grandes sedes da igreja, ok? Bom, então o que eu falei até agora? Eu falei de 3 eras da igreja desses primeiros séculos. A era apostólica, a era que sucede os apóstolos cronologicamente, que a gente chama de subapostólica, porque vem depois dos apóstolos, seria a segunda geração de cristãos, e na virada do século, encerra-se a produção de livros do Novo Testamento, porque os últimos livros escritos
e canônicos são dos anos 90, né? Eu falei isso na aula passada. Por exemplo, os livros de João, talvez o Evangelho de João, Epístolas de João, livro de Apocalipse, acredita-se terem sido escritos nos anos 90. Então, a partir do ano 100, o que vem depois do ano 100, o que é escrito depois do ano 100, não pertence mais ao cânon. Já está uma geração depois dos apóstolos. E essa terceira era, então, é a era dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Crisóstomo, agora Justino, Tertuliano, Eusébio, Atanásio, muita gente aí, né? Clemente, muitos nomes que atuaram no sentido de proteger a igreja internamente e externamente. Então, essa era dos pais da igreja é uma era muito importante, porque eles atuaram internamente, protegendo a igreja, discipulando a igreja, protegendo a igreja das heresias que começavam a vicejar por toda parte, no encontro da fé cristã com as religiões, no encontro da fé cristã com a filosofia grega, muitas ameaças teológicas assediavam a igreja. Isso a gente já vê no próprio Novo Testamento, né? E também inimigos externos. Quem são os inimigos externos? Aqueles que odiavam os cristãos, ou tinham medo dos cristãos, ou inventavam fake news contra os cristãos. Por exemplo, os cristãos comem criancinha, os cristãos comem carne humana, os cristãos bebem sangue humano, né? Porque os cristãos muitas vezes falavam que comiam o corpo e o sangue de Jesus e se reuniam em catacumbas e cemitérios para fugir da Polícia Federal. Então, os pagãos ficavam horrorizados, eles não adoravam nenhum deus romano, eles recusavam culto ao imperador, eles não tinham nenhum tipo de ídolo, então os cristãos geravam comoção e horror à sociedade. E esses grandes homens piedosos e intelectuais serviram para orientar a igreja internamente e serviram também para defender a igreja externamente. Muitos deles, inclusive, foram mortos, foram mártires, né? Morreram pela causa do Evangelho, ok? Por que é que eu estou contando essa história? Deu para entender? Do ano 30 ao ano 70 era apostólica. Do ano 70 ao ano 100 era subapostólica. Do ano 100 em diante, né, até por volta do ano 400, por aí, eu não pretendo passar disso na minha abordagem, era patrística, dos pais da igreja, tá? Uma nova fase. Então vocês percebem que a era apostólica e subapostólica está no século I. E o século I coincide com a data dos livros do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram escritos desde os anos 40 até os anos 90. Portanto, esse período apostólico e subapostólico está contido no Novo Testamento. Nenhum escrito da era patrística entrou no cânon do Novo Testamento. Então, eu ia entrar nesse comentário e acabei cortando, né? Por que é então que eu estou contando essa história em 3 fases? Para a gente situar dentro desta linha do tempo a história do cânon do Novo Testamento. Deu para entender? Então, os 27 livros do Novo Testamento são produzidos na era apostólica e na era subapostólica. Quais são os livros do Novo Testamento que são de apóstolos? O Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, as cartas de Paulo, talvez as cartas de João.
São apóstolos. Quais são os livros subapostólicos? Marcos não era apóstolo, mas escreveu sob a mão e o comando e o governo de um apóstolo. Lucas não é apóstolo. Tiago não é apóstolo. Judas não é apóstolo. Quem mais? Hebreus, não se sabe. Né? Então nós temos no Novo Testamento livros de autoria apostólica e livros de autoria subapostólica. Não temos no Novo Testamento livros de origem patrística, por mais importantes que eles tenham sido. Os escritos deles, embora bons, saudáveis, éticos, importantes, de elevado valor, não foram incluídos no cânon do Novo Testamento. Então aqui vocês já percebem um primeiro critério-chave. Quais livros foram admitidos no cânon do Novo Testamento? Os livros de autoria dos apóstolos ou produzidos sob a orientação de apóstolos. Esses são os livros admitidos no cânon do Novo Testamento, ok? Sim. Então agora, o que eu vou discutir sobre quais livros entraram, quais livros não entraram, quais livros foram debatidos, estão dentro desta contextualização, tá? E na próxima aula, vocês vão ter uma noção mais clara da influência desses apóstolos, da geração posterior aos apóstolos e da patrística. Por quê? Porque foram esses homens que definiram quais livros estão no Novo Testamento. Hoje, por que eu estou insistindo nisso? Porque hoje é muito comum você ouvir das pessoas que não conhecem a Bíblia, mas que conhecem mal a Bíblia, talvez até de alguns cristãos, esse tipo de fake news assim: a Bíblia foi votada num concílio pela Igreja Católica, sob o comando do imperador. Aí prevaleceram interesses que glossaram a Bíblia e tiraram livros da Bíblia e colocaram aqueles que eram do interesse do imperador, não sei o quê. Então a Bíblia não é confiável. Esta aula de hoje e a próxima aula vão nos mostrar a longa construção deste conjunto de livros, que embora tenha sido definido tardiamente, com razão, na igreja já imperial, pós-Constantino, século IV, o processo começa muito antes, né? Então é um longo processo que vai sendo regado a sangue por esses apóstolos, subapóstolos e pais da igreja, ok? Então esse é meu argumento. Na próxima aula eu retomo daqui desta compreensão cronológica para então ir esclarecendo esses pontos, Só ok? lembrar o pessoal para ir curtindo, porque para equalizar o número de beleza, pessoal. pessoas que estão assistindo. Eu vou dar e compartilhar também, né? Enquanto eu dou uma molhada na garganta aqui, você, como é que fala? Senta o dedo aí no like, senta o dedo no compartilhar, se inscreve no canal, assina o sininho. Para receber tudo que eu tenho direito. notificações. Tudo que eu tenho direito. Eu que mando, gente, ele falar essas coisas que ele não lembra, ele só quer dar aula. Bom, vamos lá então. Eu quero mostrar então agora para vocês as quatro categorias de livros que circularam no meio da igreja e que foram recebendo então o aval canônico. Agora tira os judeus de lado. A discussão agora não tem nada a ver com os judeus. A discussão agora é interna dos cristãos. São os cristãos discutindo sua própria fé, discutindo o sentido
das palavras de Jesus, discutindo o sentido dos apóstolos e sendo obrigados, né, a definir quais livros devem ser conservados como normativos e quais livros não podem ser conservados como normativos. Lembrem vocês que enquanto os cristãos estão fazendo isso, os judeus estão fazendo a mesma coisa com a Bíblia deles. Os judeus, não sei se vocês lembram da última aula sobre cânon do Antigo Testamento, no ano 100, Concílio de Jânia, lembra disso? Ano 100, Concílio de Jânia, os judeus estavam fechando o debate a respeito do cânon dos livros do que nós chamamos Antigo Testamento e do que eles chamam de Bíblia hebraica. Então, esta mesma discussão foi compartilhada pela igreja a respeito dos seus livros, né? Então, tanto os judeus tiveram a preocupação de defender os escritos deles contra nós, né? Para que nós não fizéssemos, nós não nos apropriássemos dos livros deles, né? Nós fizemos essa mesma discussão internamente por diversos motivos que eu espero que fiquem claro nesta aula e na próxima. Vocês devem se lembrar que na aula 7, hoje é a aula 9, né? Na aula 7, quando eu falei dos livros do Antigo Testamento, eu usei essas mesmas categorias, essas mesmas classes de livros. São palavrões, né? Que eu vou tentar trocar pelos termos mais simples. Mas eu vou falar os palavrões aqui para vocês se lembrarem. Homologumena. Homologomena significa palavra igual, ou seja, unanimidade. Homologos, mesma palavra. Todos deram a mesma palavra a respeito desses livros. Livros homologumena, homologumena, são livros do Novo Testamento aceitos por todos. Não há dúvida, ninguém nunca discutiu a canonicidade destes livros, tá? Eu usei essa mesma categoria quando discuti os livros do Antigo Testamento, não sei se vocês se lembram. Antilogomena são livros que foram submetidos à discussão, cuja aceitação não foi unânime, por diversos motivos, mas que finalmente foram aceitos por todos e estão na nossa Bíblia. Portanto, o nosso Novo Testamento, das nossas Bíblias, católica e protestante, é formado por livros homologumena, aceitos por todos, e por livros antilogumena, livros que foram submetidos a debate por causa de algumas dúvidas e que finalmente foram aceitos por todos. Então, falei a primeira classe, falei a segunda classe. A terceira classe de livros são os livros chamados pseudoepígrafos, que em bom português significa falsa autoria, ou seja, eles são atribuídos a um certo nome, por exemplo, Evangelho de Paulo, mas não foi Paulo que escreveu, foi escrito 100, 200 anos depois de Paulo. Então, são livros pseudoepígrafos, ou seja, são supostamente atribuídos a certos autores, mas não são daqueles autores. Aí entra Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas, Evangelho de Maria, Evangelho de quem você quiser. Aí o céu é o limite. São bacanas, né? mas Por quê? São lá dos anos 200, 300, 400, fizeram sucesso no meio da igreja, circulou no meio da igreja, porém jamais foram escritos por aquele nome que se pretende o autor. Por isso é chamado pseudoepígrafo. Existe toda uma briga aí, né, depois do Dan Brown, né? Código da Vinci, que esconderam livros, e cadê o Evangelho de Judas?
Cadê o evangelho de não sei do quem, evangelho de Maria Madalena? Pois é, são pseudo-epígrafos até que alguém prove, né? Até que uma cabra lá no Mar Morto caia numa gruta e a gente encontre provas de que pertencem de fato a esses autores. Até prova em contrário, é impossível provar o contrário, porque eles têm material tardio, né? Refletem crenças tardias, portanto não podem ser ligados aos nomes que lhe dão título, né? E uma quarta classe de livros são os livros aceitos por uns e rejeitados por outros, ou pelo menos que não foram aceitos no cânon, mas são livros bons, tá? Eu coloquei aí na definição aceitos por católicos e rejeitados por protestantes, mas está errado. Porque nesse caso aqui, essa definição está errada, tá? Corrige aí, por favor. Porque essa definição aqui que eu coloquei vale para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento não vale. Por que não vale? Porque o nosso cânon é igual, tá? Então, na verdade, esses livros apócrifos são livros bons, escritos por pais da igreja, mas recusados porque não são de autoria apostólica. Então, esta classe de livros... Não, eles aceitos não no sentido canônico. Ok. Apaga essa frase. Okay. São livros bons, usados na igreja, lidos, conhecidos, porém rejeitados por todos também. Okay. Mas não como os pseudoepígrafos. Pseudoepígrafo é livro falso, livro herético, entendeu? Os livros apócrifos são livros bons, porém foram escritos a partir do ano 100. Foram escritos por Clemente, foram escritos por outros autores, Policarpo, Justino, sei lá quem, e, portanto, não tem a mesma qualidade apostólica. São livros bons. Circularam no meio da igreja por muito tempo. Algumas igrejas orientais, da Síria, da Armênia, da Etiópia, do Egito, leem esses livros até hoje. Nós, ocidentais, é que os rejeitamos porque não passam pelo critério de autoria ou origem apostólica. Ok? Agora, tem um detalhe importante aqui quando a gente fala de aceito e rejeitado. Não pensem vocês que nós estamos falando de uma Bíblia assim. Nós não estamos falando de uma Bíblia assim. Nós estamos falando de escritos esparsos, de material que andava espalhado. E que, portanto, um desses livros apócrifos pode ter sido lido na igreja por muitas igrejas por muito tempo. Porque não se trata de edição de livro popular. Se trata de escritos que talvez estivessem num códice. Lembra o que é um códice? Um cadernão, que eu falei isso na primeira ou segunda aula. Na segunda aula, quando eu falei de cânon, falei também de códice. Porque primeiro se usava rolo de papiro, depois rolo de pergaminho, depois códices, que eram folhas, né? Cadernões. Mas esses cadernões não eram populares, não era para você levar para casa, né? Então esses conjuntos andavam nas igrejas e eram lidos, né? Mas com o tempo, ante a necessidade de separar o que era de autoria original apostólica desta segunda e terceira geração, a igreja, os pais da igreja optaram por fazer uma distinção, né? Por quê? Quanto mais reduzido o conjunto de livros, maior a unanimidade, menor a discussão. Então, o cânon do Novo Testamento ajudou também na unidade da igreja. Porque se a igreja resolvesse insistir, por exemplo, na epístola de Clemente,
Metade da igreja, outra metade da igreja, uma parte, metade só tem duas, né? Uma parte da igreja vai falar, não, esse cara eu não conheço, não tem nada a ver com a gente, esse é um bispo ocidental, não tem nada a ver com o Oriente, não reflete a nossa realidade. Então, quanto mais a igreja também insistisse nos seus cânones particulares, maior seria a possibilidade de divisão da igreja. Então, optou-se por um cânon reduzido, mediante o critério principal de livros apostólicos ou produzidos sob a autoridade apostólica. Esses são os livros que estão no Novo Testamento. Tudo bem até aí? A Cláudia está perguntando se é possível dar exemplo de cada categoria. Ah, sim, claro. Vou fazer isso agora. Eu só citei os 4 nomes. Então, assim, trocando em miúdos e aproveitando a pergunta da Cláudia, livros aceitos por todos, tá? Livros aceitos por todos, livros debatidos, porém aceitos por todos, livros rejeitados por todos, rejeitados no sentido canônico, tá? Livros rejeitados por todos têm 2 tipos: pseudoepígrafos, que são livros heréticos, problemáticos, desviantes, de autoria falsa, tá? Que refletem crenças e heresias que pulularam no meio da igreja, e livros apócrifos, que são aqueles que ficam fora do cânon, mas são bons, porém não atendem o critério da apostolicidade, né? E por isso não integram. Agora sim, Cláudia, eu vou dar os exemplos de cada um desses livros. Então vamos lá para o primeiro conjunto, livros aceitos por todos. Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 20 livros são homologomena, ou seja, receberam aceitação unânime. Quais são esses livros? São os seguintes: 20 livros, né? 7 vão para a segunda categoria. 20 livros. Os evangelhos, 4, né? 4 evangelhos. O livro de Atos, 5, né? 13 epístolas paulinas, então 4 evangelhos, 5, mais 13, 18, 1 Pedro, eu acho que faltou uma aqui, faltou 1 João, que aqui não está dando, exatamente, falta 1 João. Acrescenta aí para mim, tá? 20 livros são aceitos por toda a igreja de forma unânime. Ninguém nunca discutiu a autenticidade desses livros e o seu status canônico, normativo, doutrinário para toda a igreja. Então, 4 evangelhos, vamos fazer a conta. 4 evangelhos, mais o livro de Atos 5, mais 13 epístolas paulinas, 18, mais 1 Pedro e mais 1 João, 20, ok? Então, esses 20 livros são homologomena, ou seja, aceitos por todos. Vamos agora, então, aos 7 livros antilogomena. O que é antilogomena? Livros que foram submetidos ao debate e depois, finalmente, aceitos por todos, católicos e protestantes, a ampla maioria dos cristãos, embora haja exceções, tá? Vou falar isso no final da aula. Quais são os livros, os 7 livros, então, debatidos, que foram, tiveram o seu status canônico mais demorado, né? Demoraram para ser aceitos por toda a igreja. São 7. Hebreus, vou dizer por quê, o que suscitou dúvida em cada um. Hebreus, Tiago, 2 de Pedro, 2 de João, 3 de João, Judas e Apocalipse. Se você observar, são quase todas as epístolas universais. Portanto, as epístolas de Paulo foram unanimemente aceitas. Paulo é o apóstolo dos gentios, percorreu a igreja desde Jerusalém até Roma, então Paulo tem aceitação universal.
Estas 7 epístolas, cada uma por seu próprio motivo, tiveram seu ingresso no cânon, seu reconhecimento debatido, tá? Vou repetir os nomes. Hebreus, Tiago, 2ª de Pedro, 2ª e 3ª de João, Judas e Apocalipse. Vamos ver o caso de cada uma delas. Bom, o problema dessas epístolas não é questão de inspiração ou de doutrina. Não se questiona que elas são doutrinariamente boas. A dúvida dos primeiros cristãos, dos pais da igreja, diz respeito à autoria, que não fica clara. E eu gosto desse motivo, porque para mim dá um sinal de criteriosidade, ou de muito cuidado, né? Por exemplo, uma epístola como Hebreus, uma linda epístola como Hebreus, ficou na berlinda. Por quê? Não sabemos de quem é. O fato de essa epístola não ter o nome do autor colocou-a sob suspeição entre os cristãos do Oriente. Então, essa epístola era aceita no Ocidente, na Igreja Romana, e era estranha à Igreja Oriental, a Igreja de Antioquia, a Igreja do Oriente, a Igreja da parte oriental do Império, né? Mas já tinha sido bem aceita e era considerada a Escritura nos cristãos do Oriente, né? Nos cristãos de Roma, de Alexandria, da Europa. Mas por causa de falta de comunicação, essa epístola demorou para receber reconhecimento universal. Outro problema que atrapalhou esta e outras dos 7 livros é que alguns movimentos heréticos que logo cedo começaram a surgir dentro da igreja se baseavam neste livro para fundamentar suas heresias, né? Então, por causa disso, a igreja teve um cuidado maior para aceitar a epístola aos Hebreus. Quando a igreja começou a se convencer de que esta carta, esta epístola era paulina, por causa da teologia e principalmente por causa do encerramento, e quando a igreja oriental e ocidental conversaram entre si, quando a perseguição permitiu, né? A perseguição recuou e permitiu que as igrejas do Oriente e do Ocidente conversassem entre si, a epístola de Hebreus foi então definitivamente aceita. Quando que a igreja pôde conversar entre si e debater esse tipo de coisa? Quando acabou a perseguição. Quando acabou a perseguição? No século IV, né? Quando Constantino tira a perseguição da igreja cristã e depois Teodósio transforma a igreja cristã em religião oficial. Então, num ambiente mais tranquilo, a igreja pôde se debruçar sobre esta questão. Então, ela era aceita no Ocidente, não era aceita no Oriente. Por isso, ela é antilogumena, ou seja, havia debate em torno dela. O Leandro Inácio Leite está perguntando justamente. O pessoal tá o Leandro está aí? Ouvindo. Opa! Eles não estão me ouvindo. Bem-vindo. Você está falando no decorrer dos séculos ou até o ano 400? Então, nesse caso especificamente, a data que eu tenho aqui, como eu estava acabando de falar, a pacificação em torno do assunto está datada no século IV, que significa o quê? Os anos 300. Por que os anos 300? Porque a igreja agora tem tranquilidade para debater questões dessa natureza, né? Antes disso, a igreja é uma religião ilícita, né? Então, ela se dedica a questões mais graves, mais urgentes, né? Então, a data que eu tenho aqui é que apenas em meados do século IV, portanto, anos 300, é que essa questão foi superada e tanto a Igreja Oriental como a Igreja Ocidental fecharam questão em torno
da Epístola de Hebreus. Mas observem, não tem a ver com dúvidas com respeito à inspiração, nem com respeito a conteúdo herético, né? As questões são de um preciosismo em torno da autoria. Quem escreveu esse livro? Né? E como o livro não circulava amplamente no meio da igreja, não havia certeza. E aliás, não há certeza até hoje sobre quem escreveu o livro de Hebreus. Né? Até hoje, essa é uma pergunta daquelas que matadora. Né? Levantou essa pergunta, acabou a aula. Porque cada um tem uma resposta, ninguém chega a um consenso e por aí. Bom, vamos para a segunda epístola. A epístola de Tiago, havia uma dúvida a respeito de quem era esse Tiago. Porque, veja, tem pelo menos 2 apóstolos chamados Tiago. Além disso, tem um Tiago no livro de Atos, que aparece lá no Concílio de Jerusalém, que supostamente é o irmão do Senhor, né? O irmão de Jesus, que tem uma história riquíssima no Novo Testamento e que até dirige a igreja de Jerusalém na ausência dos apóstolos. Aquele Tiago do Concílio de Jerusalém não é Tiago o apóstolo. O Tiago o apóstolo morre em Atos 12. O Concílio de Jerusalém ocorre em Atos 15. Então, esse Tiago, a epístola de Tiago, ela suscita 2 problemas para ser pacificada, para ser aceita por todos. Primeiro, quem é esse Tiago? Ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos. Então, enquanto a igreja tinha dúvida a respeito de quem era esse Tiago, e por que não sabia quem era esse Tiago? Porque a carta não circulava amplamente, então ela ficou submetida a debate. Uma segunda questão que suscitou dúvida a respeito da aceitação desta epístola é aquela clássica aparente contradição entre Tiago e Paulo. Ora, se você ler Paulo, especialmente Romanos, capítulo 6, 7 e 8, em que Paulo fala a salvação vem pela fé, não pelas obras. E aí você lê Tiago dizendo, não, a salvação vem pelas obras e não pela fé. Você pensa, bom, um dos dois está errado. Como Paulo é consenso, então Tiago está errado. Vocês devem se lembrar, ou já devem ter ouvido falar, que o próprio Lutero, ao se converter a Jesus Cristo lendo Romanos, se tornou antipático à epístola de Tiago e quase que ele arranca fora Tiago da Bíblia, né? Dizem que até hoje nas Bíblias alemãs de Lutero, Tiago está no último lugar do cânon, então ele não conseguiu tirar Tiago da Bíblia, mas ele colocou lá no final. Depois diz que ele se retratou e tal, e entendeu. Mas esse debate que até hoje existe entre Paulo em Romanos e Tiago levou os primeiros cristãos a debater sobre a apostolicidade, a autenticidade, a canonicidade da epístola da epístola de Tiago, né? Não a Tiago, de Tiago a todos os cristãos. Ele também é muito judeu, né? Você vê que ele começa ali dizendo as 12 tribos, ele não fala sobre Jesus Cristo, ele não fala sobre a cruz, ele fala mais de ética, parece que ele ouviu o Sermão do Monte, né? Que mais? Ele fala sinagoga, né? Olha ali no capítulo 2, se entrar algum rico na sua sinagoga, você fala, pô, esse cara é crente, entende? Esse cara deve ser um judeu desviado, vai. Né? Então essa epístola belíssima, maravilhosa, linda, passou por esse debate e depois foi definitivamente aceita por toda a igreja. A segunda Pedro, ela foi debatida porque ela é muito diferente de 1 Pedro. Então, enquanto 1 Pedro tem um grego elegante,
e parece que tem mais evidências a respeito da autoria de Pedro e fala de Jesus Cristo. Segunda Pedro, apesar do nome, parece que foi escrito por outra pessoa. E durante muito tempo, e até hoje, se pensa que a segunda epístola de Pedro é tardia. Pensa-se até que ela foi escrita depois do ano 100. E por causa disso, essa epístola sofreu para entrar no cânon. Hoje já se consegue explicar estas divergências. Por exemplo, Pedro dificilmente escreveu de mão própria. Ele deve ter usado um secretário. E então esta diferença de estilo pode ser atribuída ao amanuense, o cara que escreveu à mano, né? Amanuense, que escreveu à mão, né? Em lugar de Pedro, porque Pedro dificilmente saberia escrever. Então, e também hoje já se consegue situar a segunda epístola de Pedro lá na era de Pedro. Portanto, essa discussão foi superada e segunda Pedro entrou em todos os cânones, exceto, né, algumas igrejas orientais que eu vou falar no final. A segunda e terceira epístola de João, que são bilhetinhos, né? São pequenos bilhetinhos. Eles têm também um problema de autoria e de circulação. Porque o autor, se você abrir lá, você vai ver o seguinte. Ele não diz que se chama João, ele fala o presbítero, né? Não 1 João. 1 João tem uma redação muito compatível com o Evangelho de João. Então, como o Evangelho de João é atribuído a João, a primeira epístola de João também é atribuída a ele sem problema nenhum. Mas se você olhar 2 João, que só tem 13 versículos, é um bilhetinho, né? Ele diz assim, o presbítero, a senhora eleita. Ora bolas, quem é o presbítero e quem é a senhora eleita, né? Então, este problema da autoria e destinatário, e também o fato de que se trata de uma epístola de pequena circulação, tornou duvidosa a autoria destas cartas. Depois... Então, mas que bonito isso, né? E depois, a terceira epístola fala o presbítero ao amado Gaio, ou um irmão, né? Um outro presbítero, a quem eu amo na verdade. Então a gente dependeu de testemunhos externos, pontuais da igreja, localizados, para garantir para os demais cristãos que essas cartas eram joaninas. E elas guardam semelhança de texto, de redação, com 1 João. Então, embora ela tenha suas particularidades, elas foram atribuídas e aceitas como sendo de autoria joanina e passaram a integrar o cânon, ok? Então vocês percebem que as dúvidas a respeito das epístolas não têm a ver com inspiração ou heresia, mas com autoria, procedência e autenticidade. Os cristãos não queriam morrer por qualquer bilhetinho, né? Se vamos ter que morrer, então vamos morrer por uma epístola aos romanos, não por uma, né, terceira de João, não vale a pena, né? Se querem perder um pedaço da Bíblia, então que perda a terceira João, não faz falta, né? Mas não Romanos. Romanos a gente tem que dar a vida e guardar. Um evangelho tem que dar a vida e guardar, não pode perder. Bom, depois Judas, mesmo caso de Tiago, ninguém sabia quem era esse Judas, provavelmente também é um irmão de Jesus, portanto, irmão de Tiago. Ele se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Portanto, se aquele Tiago é o irmão de Jesus, esse Judas também é irmão de Jesus, e esse nome Judas e Tiago constam nos evangelhos como irmãos de Jesus. Então, a igreja entende assim.
O problema é que a Epístola de Judas tem uma agravante. Qual agravante? Ela tem 2 menções a livros pseudoepígrafos, que estão no versículo 9, quando fala que Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Estas 2 referências, e também o versículo e também os versículos 14 e 15, quando fala ali de Enoque, o 7º depois de Adão, e cita Enoque, uma profecia de Enoque, comprometeram a autenticidade de Judas. Então a igreja ficou no seguinte problema. Como é que nós podemos dizer que o livro de Enoque e o livro de Moisés são pseudoepígrafos e aceitar no cânon do Novo Testamento um livro que cita livros que nós não aprovamos? Então nós vamos ter que tirar Judas também, né? Depois chegou-se à conclusão que era uma questão de interpretação e que o fato de Judas citar livros não canônicos não comprometia o conteúdo doutrinário da carta e a exortação de Judas. E um argumento levantado é que Paulo também cita obras seculares. Por exemplo, ele cita poetas. Por exemplo, na Epístola de Tito, ele fala, isso também disse aí um certo poeta cretense, não sei o quê, e daí cita. Então, o simples fato de citar um livro secular, no caso pseudoepígrafo, não era suficiente para desqualificar a Epístola de Judas. Portanto, Judas também recebeu o selo canônico e, graças a Deus, né, um livro lindo, belíssimo, está aí na nossa epístola, no nosso cânon. É interessante que ele começa a sua carta dizendo assim, olha, eu estava empregando todo o meu esforço em fazer um tratado sobre a nossa fé. Então parece que Judas estava assim fazendo um trabalho de pesquisa para fazer um tratado, quando parece que ele pensou, não, eu resolvi escrever, tudo que precisava ser dito já foi dito e eu vou me deter à exortação, né? Existe também uma grande semelhança entre Judas e 2 Pedro, e isso também, se Pedro foi aceito, Judas também foi aceito, ok? Por fim, o livro de Apocalipse. Bom, eu falei para vocês na aula passada que o Novo Testamento não tem apocalipses, que os apocalipses são de um gênero literário próprio do judaísmo e que era um berço de problemas que Jesus Cristo e os apóstolos tiveram que corrigir. O único que passou no crivo é o Apocalipse de João. Embora haja dúvidas sobre quem é esse João, não se tem certeza que é o apóstolo, embora todas as evidências caminhem nessa direção, né? Ele também se coloca como é que ele se apresenta aqui? Como presbítero, né? No versículo 9, eu, irmão vosso e companheiro, né? Ele se coloca assim, né? Depois acho que ele se identifica de outra forma e tal. No capítulo 20, deixa eu ver aqui, no capítulo 20, ele fala, eu, João, sou tal. Ele nunca se diz apóstolo, né? Ele se define como um irmão, né? Aqui pode ser explicado pelo risco de vida em que os apóstolos tenham sido forçados, compelidos a esconder sua identidade para preservarem a si mesmos e para preservarem a igreja. E outro problema que comprometeu o livro de Apocalipse é aquilo que eu falei sobre Hebreus. Seitas que estavam surgindo no final do século I já, né? Isso já aparece nos escritos de Paulo, nos escritos de João, usavam o livro de Apocalipse para desenvolver suas heresias. Então, quase que o livro de Apocalipse se torna contaminado por estas heresias.
Ele era um livro de circulação principalmente oriental e por isso demorou a alcançar o status universal, a aceitação universal. Mas, finalmente, foi plenamente aceito por toda a Igreja. Portanto, esses 7 livros que eu acabei de citar são livros que foram submetidos a um debate, a um exame criterioso e, por fim, foram aceitos por quase todos os cristãos. Não falo todos porque há exceções, ok? Ok. Bom, vamos para os livros pseudoepígrafos, que, como eu expliquei para vocês, e o próprio nome está dizendo, são livros de falsa autoria, tá? O problema desses livros é que eles representam heresias graves que surgiram na medida em que a fé cristã foi se expandindo e foi entrando em contato com outras religiões e com a filosofia grega. Estas heresias deram muito trabalho já na época de Paulo, na época de João, na época de Pedro, e a situação piorou muito a partir do ano 100. Esses livros são todos comprovadamente do ano 100 a 200, né? Dos séculos 2 ao 3º. Então são livros que já estão distante dos apóstolos, não apenas cronologicamente, mas teologicamente. São livros que têm relatos fantasiosos, visões e ensinamentos que favoreciam estas doutrinas não reconhecidas pelos líderes da igreja. E quando eu digo líderes da igreja, não estou me referindo a pessoas poderosas. Não estou me referindo a papas, não, a cardeais, não. Estou me referindo a mártires, a homens que davam a vida por Jesus Cristo e pela igreja. Então, o testemunho deles tem que ser levado em conta. Calcula-se em mais de 300 livros, produzidos entre o ano dos 100, entre 100 e pouco e 200 e pouco, até o fim da perseguição. E esses livros estavam pululando por toda parte e começaram a circular no meio da igreja. E essa é uma razão pela qual a igreja se viu obrigada, de fora para dentro, obrigada a definir quais livros deveriam ser considerados autênticos, canônicos e quais não. Por causa da alta produção literária. As igrejas estavam produzindo muito material. E esse material começou a confundir os cristãos. Então, esses livros tiveram que ser separados, tá? Tem diversos livros aqui. Tem livros chamados Evangelhos, tem livros chamados Atos. Aliás, vou dizer chamados, não, são chamados, mas gênero literário. Tem livros do tipo Evangelho, do tipo Atos, história, né? Do tipo Epístola e do tipo Apocalipse. Por exemplo, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de José. Atos de Pedro, Atos de Paulo, Epístolas. Epístola aos Coríntios de Paulo. Vocês sabem que Paulo deve ter escrito, calcula-se, entre 3 a 4 cartas aos Coríntios. Nós só temos 2 na Bíblia. Ou a divisão da Bíblia está errada, ou estas cartas se perderam. Aí alguém teve uma ideia, né? Eu achei a carta de Paulo. E escreveu, né? A carta de Paulo. Lá pelo ano... não tenho aqui a data, mas ela é muito posterior, anos 200, 300, por aí. Epístola de Barnabé, né? Essa é bem novinha, mas também não é de Barnabé. Apocalipses de Pedro, de Paulo, de Tomé, de Estevão, né? Então, diversos apocalipses circulando no meio da igreja. Foram todos rejeitados por todos os cristãos,
por causa do seu ensino herético. Então são livros que têm fantasia, fábula, milagres da infância de Jesus, né? Jesus criando passarinho e tal, visitas ao Egito, não sei o quê, ao céu e etc. Então esses livros foram todos rejeitados. E por fim, então, vamos para os livros apócrifos. São livros populares, bem aceitos, aliás, aceitos até por alguns pais da igreja, mas que jamais foram considerados canônicos por toda a igreja. Então, a aceitação desses livros é pontual, parcial, nunca universal. São livros bons, livros de ensino, livros de exortação, livros de diálogo, livros bons, mas não têm status apostólico, porque sua autoria não pode ser vinculada a apóstolos. Aí você entende, mais uma vez, por que os livros antilogumênicos foram submetidos a debate e, enfim, aprovados como sendo de autoria apostólica ou subapostólica. E esses que eu estou chamando de apócrifos, que eu não, os estudiosos estão chamando de apócrifos, não são aceitos, tá? A quantidade é indefinida, porque depende de como se classifica. Tem também evangelhos, tem livros de história, tem epístolas e tem livros de ensino, tá? E eu vou dar aqui alguns exemplos. Oi? Vários gêneros literários. Vários gêneros literários, exatamente. Só não vi aqui Apocalipse, mas tem didáticos, né? Que são livros importantes, que você até encontra na internet. E eu recomendo que leia. Se quiser me pedir, eu coleciono, eu tenho alguns aqui para as minhas devocionais. Não, brincadeira, para minha curiosidade. Mas olha só, Evangelho segundo os Hebreus é um evangelho muito antigo, circulou, foi conhecido pela igreja, mas não teve a sua autoria autentificada. Autenticada. Atos de Paulo e de Tecla, esse livro se considera ser do ano 170 depois de Cristo, portanto não é de Paulo. Né? Tecla é o nome de mulher. É um diálogo interessante. Tal. Eu não li esse livro, talvez eu tenha lido partes. Atos de Paulo e diálogos dele com uma mulher convertida na Ásia Menor ou na Europa, não sei, como Lídia, como se fosse uma Lídia, né? E tal. Então é um livro interessante, etc., mas contém elementos fictícios, contém fantasia, está muito distante dos fatos, portanto não foi aceito, é apócrifo. Epístola de Clemente aos Coríntios, esse Clemente é discípulo de João o apóstolo. E os seus escritos são muito bons, são autênticos, são bons, mas ele não é apóstolo, nem escreveu sob autoridade apostólica, nem sequer jamais invocou a autoridade para os seus escritos. Portanto, não faz parte do cânon. Segunda epístola de Clemente, então eu falei a epístola de Clemente aos Coríntios, segunda epístola de Clemente, escrita por volta do ano 120 a 140. Pastor de Hermas é um livro que foi escrito entre até 140 por aí, muito citado, é um livro acho que de caráter, não me lembro bem se um pouco apocalíptico, um pouco profético, não me lembro bem. Carta aos Laodicenses, ela é dos anos 300, portanto, muito longe dos apóstolos, não tem a menor chance de entrar no cânon, né? Epístola de Policarpo aos Filipenses, esse Policarpo também está ligado a João. Foi um mártir, um grande homem da igreja. Escreveu diversas epístolas enquanto estava na sua vida a caminho da morte, né? Mas ele também não tem seus escritos, são conhecidos, são citados e tal,
tem aí para vender, você encontra, etc., mas não faz parte do cânon. E 7 epístolas de Inácio, também acho que é Inácio de Antioquia, se eu não me engano, eu não sou bom com nomes, mas acho que é Inácio de Antioquia, escreveu também diversas epístolas, como João escreveu, como Paulo escreveu, porém após o ano 100, e portanto não é considerado no mesmo status que os livros apostólicos, não tem o alcance doutrinário, não tem a mesma qualidade. E livros de ensino, tem um livro famoso chamado Didaquê. É um livro, como o próprio nome fala, Didaquê, ensino, que sintetiza o que se considera ser o ensino padrão dos 12 apóstolos. É um tipo de credo apostólico estendido. Livro bom, livro que deve ser lido, estudado e tudo mais. Porém, não tem o selo autenticamente apostólico. Ninguém sabe quem escreveu. Ele foi escrito ou surgiu aí por volta do ano 120. Então agora vocês entendem por que eu estabeleci o ano 100 como sendo uma linha de corte. Nenhum escrito posterior ao ano 100 foi recepcionado no cânon do Novo Testamento. Apenas livros apostólicos ou subapostólicos. Subapostólicos no sentido de escrito sob a autoridade de apóstolos, né? Por exemplo, Tiago, Judas, né? E Hebreus foram considerados livros ligados diretamente aos apóstolos. Se Tiago e Judas não são apóstolos, eles estavam junto dos apóstolos, né? Eles atuaram firmemente na igreja de Jerusalém desde a primeira geração. Portanto, seus escritos são aceitos como autênticos. Com isso, eu encerro uma brevíssima explanação sobre 4 tipos de livros que circularam entre os primeiros cristãos e como esses primeiros cristãos estabeleceram a linha de corte e se chegou ao número de 27 livros. 20 aceitos por unanimidade, imediatamente, por causa da sua ampla circulação e autoria apostólica, e 7 que, por sua dúvida com respeito à autoria e por serem epístolas mais localizadas, demoraram para receber um status de apostólico e católico, né, no sentido de universal. E depois aqueles livros que a igreja rejeitou completamente e livros que a igreja aceitou, conheceu, circulou, leu nas igrejas, porém nunca no status de cânon, nunca no status canônico. Com isso, nós chegamos aos 27 livros, 20 mais 7, portanto 27 livros, de aceitação unânime na igreja, acima de discussão. Isso já estava pronto muito antes de Constantino. O que a igreja pós-Constantino, a igreja da patrística, vai fazer é apenas num concílio que ela nunca pôde fazer quando estava sob perseguição. Uma vez que ela tem paz para se reunir, ela discute e formaliza estas questões para assegurar a paz e a unidade entre os cristãos. O Leandro está dizendo que o Didaquê utiliza a forma hierárquica da igreja muito rígida. Ah, sim. É interessante. Esse é um ponto interessante. Alguns outros, acho que como Clemente também, acabam subsidiando depois a formação do magistério católico, da hierarquia católica. Então, eles derrapam, né? São bons, mas derrapam. Então, isso demonstra, Leandro, meu amigo, irmão,
que esses livros estão num andar abaixo, né, do nível dos livros do Novo Testamento. Né? Eu digo que são bons, são aceitos, etc, etc, mas não no cânon no mesmo status canônico. Uma coisa importante que a gente deve pensar aqui é a seguinte: não existe nenhum livro que esteja no cânon do Novo Testamento que não deveria estar. Isso já foi discutido, mas ninguém nunca pensou tal livro tem que ser arrancado, tem que ser tirado do Novo Testamento. Não, essa discussão ela existe, mas ela não tem importância, né? Claro, sempre tem alguém querendo arrancar alguma coisa de algum lugar. Não é um problema da igreja, não é uma questão para a igreja. E também, por outro lado, não há nenhum livro fora do cânon que deveria estar. Ninguém está discutindo isso. Então veja a que ponto nós chegamos. Vê se você entende isso. Não há nenhum livro no Novo Testamento que deveria ser tirado. E também não há nenhum livro fora que deveria ter sido colocado. Deveria ter sido colocado, tipo, erramos, né? Porque se fosse o caso, qualquer igreja poderia falar, gente, vamos incluir tal livro e pronto, né? A Igreja Católica resolve os problemas dela com seus concílios e nós resolvemos, né? Tinha um professor nosso aqui na Faculdade Batista de Curitiba que ele falava assim, a rigor, os protestantes nunca fecharam o cânon do Novo Testamento. Os católicos fecharam, os protestantes não. Então nada impede que um dia um cabrito, né, descubra uma cova lá no Mar Morto e a gente descubra uma carta de, sei lá, uma carta de Barnabé, autêntica, preservada, selada assim, teste de carbono e tudo mais, tudo certinho e tal, e a gente faça um concílio universal, né, e fala, vamos adotar também a carta de Barnabé, né? É claro que isso dá arrepio na gente, né? Deus me livre de achar uma coisa coisa esquisita por aí, né? Mas nada impede que isso aconteça, né? Eu queria terminar essa aula só mostrando para vocês agora aquilo que eu prometi ao longo de toda a aula, algumas variações que persistem em algumas Bíblias, especialmente orientais. Então, por exemplo, tem uma Bíblia Peshitta. Peshitta é uma Bíblia tipo Vulgata, só que enquanto a Vulgata é em latim, a Peshitta é em siríaco, né? Então, Peshitta significa comum, né? É uma Bíblia em aramaico, ou melhor dizendo, em siríaco, né? Que é o aramaico tardio. Esta Bíblia ainda fez alterações no seu cânon, também no século IV. Ela inclui os livros de Filemão, Tiago, 1 Pedro e 1 João. Mas não inclui, segundo me consta até hoje, essa Bíblia existe até hoje no Oriente Médio, não inclui 2 e 3 João, 2 Pedro, Judas e Apocalipse. Então, para ela, esses livros continuam sendo apócrifos, né? Eles não superaram o debate, né? Então, vocês percebem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 das 7 epístolas, dos 7 livros Antilogumena, 5 ainda permanecem fora de um cânon do Novo Testamento, de uma Bíblia que existe, né? Lá na Síria e talvez algumas igrejas que seguem esse cânon. A Bíblia Armênia, que também é muito antiga, é lá do início da igreja, inclui a 3ª epístola de Paulo aos Coríntios, que é uma epístola considerada por nós pseudepígrafa. Pseudepígrafa, ela não é de Paulo, mas eles a incluem, provavelmente acham que o teor da epístola vale a pena, mesmo não sendo de Paulo, né? Então essa Bíblia inclui a 3ª epístola de Coríntios. E o livro de Apocalipse só foi aceito num sínodo no ano 1200. No ano 1200,
consta um sínodo de Constantinopla que bateu o martelo e incluiu o livro de Apocalipse. Então vejam só, o livro de Apocalipse foi mantido fora do cânon até o ano de 1200. E até o ano de 1290, eles ainda estavam debatendo se deveriam incluir mais alguns outros livros considerados por nós apócrifos, né, no cânon da Bíblia deles. A Bíblia copta é Egito, né? O nome copta existe até hoje, né? Vocês lembram lá do Estado Islâmico que mataram cristãos coptas, né? Cristãos que antiquíssimos, né? Que vêm desde a era apostólica, né? Eles incluem na Bíblia deles, no cânon do Novo Testamento, primeira e segunda epístola de Clemente. Clemente foi um bispo da igreja, importante, escreveu epístolas, foi discípulo de João, e essa igreja, essa Bíblia, resolveu incluir. Então, o Novo Testamento deles tem 2 livros a mais, né? 29. Não consta que eles excluíram qualquer livro, mas acrescentaram 2. Uma Bíblia etíope, deixa eu ver aqui o que eu tenho sobre ela. Ela inclui um livro chamado Sínodos, que é do mesmo Clemente. Inclui um livro chamado Octateuco, Octateuco, que seriam cartas de Pedro para Clemente. Lembra que Pedro viveu em Roma, Clemente também viveu em Roma, então supostamente 8 cartas de Pedro para Clemente está incluído nessa Bíblia. Bíblia da Aliança, Bíblia da Aliança não, Livro da Aliança, que seriam palavras de Jesus aos discípulos naqueles dias, naqueles 40 dias que Jesus andou na terra entre a ressurreição e a ascensão, que o livro de Atos menciona, mas fala apenas que Jesus falou coisas concernentes ao reino de Deus. Alguém criou ou registrou estas palavras e a Bíblia etíope a lê no seu culto, na sua liturgia. E inclui um outro livro chamado Didascalia, que é um tipo de didaquê. Também é um livro de didascale, é um livro também de ensino. E, portanto, estas Bíblias, eu citei aqui quantas Bíblias? 1, 2, 3, 4 Bíblias orientais que têm seus cânones diferentes dos cânones seguidos por todos os outros cristãos. Ok? Só para terminar, eu já falei aqui que o Lutero, na Reforma Protestante, discutiu a canonicidade de Judas, Tiago, Hebreus e Apocalipse, mas afinal as aceitou, né? Então Lutero se deu o direito de questionar estas epístolas, ou seja, ele pretendeu e de certa forma reabriu, embora não fosse um bispo, não tivesse autoridade, né, episcopal, mas ele reabriu o debate a respeito de Judas, Tiago, Hebreus e Apocalipse, mas afinal as aceitou na sua Bíblia, na Bíblia que ele próprio editou. Mas, segundo me disseram, até hoje a epístola, esses livros estão no final do cânon da Bíblia de Lutero em alemão. Então, bom, Judas, Tiago, Hebreus e Apocalipse já estão assim quase que no final, mas ele inverteu a ordem e colocou no final. No Concílio de Trento, o que é o Concílio de Trento? É o concílio que a Igreja Católica fez para lidar com o problema da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu no ano 1517, a partir de 1517, cerca de 30 anos depois, a Igreja Católica, para conter o estrago da Reforma Protestante, fez um concílio. E neste concílio, eu falei isso na história do cânon do Antigo Testamento, ela definiu o cânon do Antigo Testamento com 7 livros a mais, 7 livros que não constam na Bíblia Protestante, mas constam
na Bíblia Católica, inclusive ela editou um anátema de excomunhão para quem não aceitar, se alguém disser que esses livros não são canônicos, seja anátema, né? Na minha aula de ecumenismo, lá no doutorado, numa faculdade católica, esse papo sempre surgia. Mas vocês não tiraram o anátema contra nós, né? E aí, o concílio vale ou não vale? Não, mas cara, tenha paciência, a igreja anda devagar, né? Até 100 anos atrás ela chamava vocês de heréticos, agora ela chama de irmãos separados, então quem sabe daqui 1000 anos, né? Sei lá, alguma coisa assim, brincando. Neste mesmo documento, ela também fechou o cânon do Novo Testamento em 27 livros. Por isso que o nosso professor falava, a Igreja Católica fechou o cânon. Os protestantes, a rigor, não. Eles herdaram a Bíblia, o Novo Testamento, e nunca mexeram com a questão. Então, para todos os efeitos, tá aí. Se aparecer mais alguma coisa. Então é isso. Bom, com isso eu vim aqui, puxa vida, 21h30, né? Eu vim até as últimas discussões a respeito da Bíblia. Só para terminar de novo, né? A terceira vez que eu falo isso. Só para terminar, em outro concílio Vaticano I, não Vaticano II, que aconteceu nos anos 60, agora, né? Os anos 60, do João 23 e Paulo VI. Vaticano I, 1870, a Igreja Católica aprovou oficialmente alguns textos que estavam entre colchetes no nosso cânon, que a gente tinha dúvida se eram autênticos ou não. Quais são esses textos? O final do livro de Marcos, chamado Final Longo, todo o final do livro de Marcos, metade do capítulo 16, está entre colchetes, porque ninguém sabe se foi cortado ou aumentado. Ou ele era completo e alguém cortou, ou ele era curto e alguém aumentou. Então a Igreja Católica deu o seu selo de autenticidade a esse texto. O texto da agonia de Jesus no horto em Lucas 22, que também não constava em alguns manuscritos, a Igreja Católica bateu o martelo e disse, não, é autêntico. E um outro texto que você talvez nunca imaginou, que é o relato da mulher adúltera em João 8. Todo esse texto está entre colchetes, ou seja, as pessoas não têm certeza se esse texto é autêntico ou não. Para a Igreja Católica, agora é. E como nós não temos problema, nós, protestantes, também aceitamos nas nossas Bíblias esses textos sem maiores problemas. Portanto, não há discussão entre protestantes e católicos a respeito do Novo Testamento. O que há são questões de interpretação. Para os protestantes, a Bíblia tem uma autoridade máxima em questões de fé. Para a Igreja Católica, ao lado da Bíblia, há o magistério da Igreja e a tradição, que também interfere no modo de interpretar o Novo Testamento. Mas não há diferença entre o cânon do Novo Testamento na Bíblia de católicos e protestantes. Ok. Eu diz assim como, ela está se referindo a alguma coisa que você falou, que, né, eu não leio em tempo real, assim como os livros considerados apócrifos que elucidam questões não elucidadas no NT. Então, sim, esses livros apócrifos ou pseudoepígrafos, depende da interpretação, acho que é isso que a Hilde está falando. Por exemplo, eles vão cantar a infância de Jesus, eles vão contar certas coisas que não constam nos evangelhos. Então, na verdade, é como se eles criassem, né? Como se eles criassem conteúdo para dirimir dúvidas a respeito de certos pontos obscuros da vida de Jesus. O problema desses livros é que eles não têm confiabilidade histórica. Você pode dizer, tá, e como é que eu sei que os relatos dos evangelhos têm confiabilidade histórica?
porque eles estão situados na primeira geração. Os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm evidências de testemunhas oculares. E esses evangelhos, quer digam ou não digam, eles estão há décadas e até séculos separados da primeira geração. Portanto, seus testemunhos não têm validade. Ela tinha feito uma pergunta. Não tem validade doutrinária. Que misturou com os comentários, desculpa. que tem um monte de comentário. Não, eu peço desculpas. Esses livros que não estão inseridos no cânon do Novo Testamento não seriam importantes para esclarecimento de algumas lacunas, assim como... Sim, Então, não. Não, porque, por causa disso, eu acho que eu fui na direção que você tinha perguntado. Eles não têm confiabilidade histórica. O que eles nos ajudam, a tua pergunta é muito interessante porque me permite dar este esclarecimento. Esses livros, não os pseudoepígrafos, os livros apócrifos, eles nos ajudam a conhecer a história da igreja, eles nos ajudam a conhecer a antiguidade dos livros canônicos, porque muitos livros canônicos são citados por eles, eu vou falar disso na próxima aula. Então, eles nos ajudam a entender a história da igreja e nos ajudam a entender a validade que eles mesmos davam aos livros canônicos. Então, nesse sentido, eles nos ajudam. Também nos ajudam a entender as heresias que eles combatiam. Mas eles próprios não se afirmam como livros autênticos, né? Então eles nos ajudam a entender a história da igreja, nos ajudam a entender a importância que eles davam aos apóstolos, mas em termos doutrinários ajudam, embora devam ser lidos, né? Como o Leandro falou aquela hora, devam ser lidos debaixo do Novo Testamento, porque tem qualidade inferior, mas historicamente não são confiáveis, né? Eu não conheço nenhum relato não me lembro agora nenhum relato, nenhum exemplo de fato histórico que esteja nesses livros e que ajudem. Talvez aquela questão do Quo Vadis, Pedro, alguma viagem, alguma coisa assim. Por exemplo, Pedro viveu em Roma? A Bíblia não diz. Por que nós sabemos que Pedro viveu em Roma? Por causa desses escritos. Nesse sentido, sim, Aildes, você tem razão. Então, tem, sim, algumas informações que daria para a gente aproveitar. O nosso tempo já foi, mas a Cláudia tinha feito uma pergunta e eu não vi, mas eu não sei a que trecho ela se refere. Eu nunca entendi esse trecho como sendo em comentário de causa exclusiva de salvação, mas de coerência, tipo, do que adianta dizer Deus acima de tudo e pisar no irmão? Depois eu vejo, Claudinha, o contexto, depois eu vejo lá e respondo. Como a gente não lê na hora, né? Gente, você precisa me ajudar a dar umas paradas aqui, senão eu falo mais que o Homem da Cobra. Mas aí não dá tempo de você terminar. Gente, estourei todos os tempos, estourei a paciência de vocês, espero que tenham aproveitado. Eu vou postar o material lá, as anotações, podem conversar comigo no chat. Eu estou sempre olhando, denso, né? Tenho prazer em conversar com vocês, mas pelo menos hoje a gente abordou essa questão do debate, da discussão, e o meu objetivo é dar mais segurança a todos que querem ler a Bíblia, no sentido de que é um material confiável, tá? Na próxima aula eu vou me focar mais na história, para mostrar para vocês o processo de canonização. Hoje eu mostrei praticamente o resultado da canonização, né? O resultado, quais livros foram aceitos, quais foram debatidos, quais não foram aceitos. Na próxima aula eu quero falar mais do processo histórico, como que a igreja fez esse debate, né? Até chegar ao Novo Testamento como nós temos hoje. O Leandro fez uma observação dizendo que pode preencher, esses livros podem preencher, mas não lacunas doutrinárias. Isso. Né? Alguns apócrifos e tal tem alguma coisa interessante, mas você tem razão. É sempre debaixo do Novo Testamento, né? Sempre abaixo e não inova, né? Para usar um termo jurídico, né? Que é bem a sua área, não inova, né? Quer dizer, não há nada. Aí talvez tenha uma divergência entre nós e católicos, né? Porque os católicos conferem autoridade
autoridade a uma fonte extra-cânon. E nós, protestantes, por segurança, preferimos dar autoridade exclusiva ao cânon. Né? E todas as outras fontes de autoridade têm que falar debaixo do cânon, e não ao lado nem acima do cânon. Gente, minha Marta agradecendo, obrigada, valeu, foi ótimo. Valeu. Obrigado por todos vocês. Encerramos aqui então. Deixa eu dar tchau aqui pro pessoal.